quero saudá-los com a paz do Senhor. Deixa aí nos comentários se você gosta de ler a Bíblia ou não, né? E eu estou aqui colocando para vocês, vou estar lendo com vocês o Salmo 88, tá? Que eu vou estar lendo. Tá falando assim, lamentação. Desculpa, gente, não é o 88, não. É o Salmo 89. Promessa do reino messiânico a Davi. É um salmo didático de Etan, o Esaíta. Didático é um salmo que ensina, tá? que nos ensina. Glória a Deus, Deus é lindo, maravilhoso. Aí, olha, eu tava lendo esse salmo, eu achei ele muito lindo, sabe? O que nós devemos fazer para Deus? Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu as confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei seu trono de geração em geração. Celebra os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Aleluia. Então, Assembleia quer dizer reunião. Na reunião dos santos. Quem são os santos? Aqueles que são separados para Deus. Se você é separado para Deus, você é chamado de santo. Não é santo para adorar, não. O único que é digno de toda adoração é Deus. E, ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcaste a Raabe com um ferido de morte, com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Está comparando aí Raabe com o Egito, tá? Obrigado aí! Deus abençoe! Curta e compartilhe. Esse é o Salmo 88. E ele está falando aqui, ó. Teus são os céus. A Deus pertencem os céus. Tua é a terra pertence a Deus. O mundo e a sua plenitude, tudo foi Deus quem fundou. Então não adianta ficar abrindo o bocão e falando que Deus não existe, não, que Deus existe sim. Nem que, se você não acreditar agora, nem que seja no fim dos tempos, você vai declarar que o Senhor é Deus e pronto. Todos vão se render, todos vão se dobrar. Nós estamos caminhando para o fim. E aqui, Deus está nos dando mais uma oportunidade de tomar uma posição. Aqui, o norte e o sul, tu criastes. O Tabor e o Hermon exultam o teu nome. São os montes, né? O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. O Senhor, ele age com justiça, tá? E tudo fundamentado na palavra dele. A justiça, quando a gente comete atos de justiça, nós não agradamos as pessoas desonestas, não. E aqui, então, Deus ele é justo, justíssimo. E ele vai agir com justiça dentro da palavra dele. Dentro da palavra dele. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o Senhor vai agir dentro da justiça dele. E nós temos que estar procurando fazer atos de justiça. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta. Por quanto tu és a glória de sua força
No teu favor avulta o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel o nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e dissestes: a um herói concedi o poder de socorrer do meio do povo e exaltei o escolhido. Encontrei a Davi, meu servo amado. Encontrei a Davi, meu servo amado, com meu santo óleo o ungi. Porque Davi era o rei escolhido por Deus, né? Ungido por Deus. E ele está falando assim: a minha mão será firme com ele e meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade, não vai afligi-lo. E ferirei os que odeiam. A minha fidelidade, a minha bondade o hão de acompanhar, e o meu nome crescerá o seu poder. Porei em suas mãos sobre o mar, e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Ele me invocará dizendo: Tu és o meu Pai, meu Deus e rocha minha. Nós também podemos falar: Tu és o meu Pai, meu Deus e rocha minha. Glória a Deus. Lendo a palavra, eu estou lendo o Salmo 88. E ele está falando assim, olha, verso 27. Falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado dentre os reis dos reis. Conservar-lhes-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoite a sua iniquidade. Aqui está falando, se seus filhos desprezarem a minha lei, vou repetir que isso foi forte, que mais falou forte. Se seus filhos, né, desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Porque Deus, ele é justo, ele age com justiça, ele age de acordo com a palavra dele. E ele falou, jamais, olha bem, glória a Deus, mas jamais retirarei dele a minha bondade, glória a Deus. Será punido. Quando nossos filhos cometem algo que errado, nós os corrigimos. Assim também Deus faz com seus filhos. Nós somos filhos de Deus. E os nossos filhos, se forem ensinados dentro dos preceitos do Senhor, o Senhor vai puni-los, né? Porque violaram os preceitos de Deus. Vai nos punir, né? Mas também jamais ele vai retirar dele a bondade, porque Deus é bom. Nem desmentirei a minha fidelidade, porque Deus é fiel. Deus é fiel e Deus tem compromisso com a palavra. Não violarei a minha aliança, nem modificarei os que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade e serei falso a Davi? Nunca. Porque Deus falou, né? Deus falou que a aliança de Davi seria para sempre. Até hoje o nome de Davi é lembrado. E nós sabemos que Jesus nasceu na geração de Davi. Na geração de Davi. A sua posteridade durará para sempre, o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste e te indignaste com teu ungido. Aborrecestes a aliança com teu servo, profanastes a coroa, arrojando-a para a terra. Arrastastes os seus muros todos, reduzistes as ruínas, as suas fortificações. Despoja-nos todos que passam pelo caminho, e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste a destra
dos seus adversários e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também virastes o fio da espada e não o sustentastes na batalha. Fizeste cessar o teu esplendor e deitastes por terra o seu trono. Abreviaste os dias da tua mocidade e o cobriste de ignomia. Porque realmente os dias do Senhor Jesus, né? Porque nós sabemos que esse salmo aqui é uma promessa do reinado messiânico a Davi. É uma promessa de Deus. E Jesus, os dias dele como ser humano aqui na Terra foi abreviado. Porque Jesus, ele sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas aflições, as nossas enfermidades, né? E aqui ele está falando, olha, os dias dele foi abreviado. Ele ainda jovem, ele morreu em nosso lugar e ele venceu o nosso maior inimigo, ressuscitando ao terceiro dia. Até quando, Senhor, escondeste-as para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência. Nós sabemos que a nossa existência ela é breve, né? Por isso que nós temos que confessar Jesus e temos certeza de vida eterna. Se você que está assistindo esse vídeo não tem certeza de vida eterna, confessa Jesus como Salvador. Procura uma igreja evangélica mais perto de você. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Obrigado pelos presentes. Deus abençoe. Aí, gente, foi adiada, né? Nós sabemos que o Salmo 89 está apontando para Jesus, a promessa messiânica, a promessa do Messias. Está acontecendo aí, né? E já aconteceu, essa profecia aí já aconteceu. E outra coisa também, ele fala assim: que homem há que viva e não veja a morte? Todo homem viu a morte, né? Jesus, ele morreu. Ele viu a morte, mas ele venceu a morte. Venceu por nossa causa. Ele aguentou toda a humilhação. Então, gente, não existe mais aquele negócio de querer fazer sacrifício, não. Matar porco, matar pombo, matar boi, matar ovelha. Não precisa. Jesus já fez todo o sacrifício na cruz do Calvário. E aqui também tem outra coisa assim que é feito. Que homem há que viva e não veja a morte? Todo ser humano vai morrer um dia, gente. Precisamos carregar dentro de nós a certeza da vida eterna. Bom dia para vocês também. É bom dia aí? Aqui já é quase boa noite. E ele fala assim, olha: ou que livre a sua alma das garras do sepulcro, que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, jurada a Davi por tua fidelidade. Isso aqui está lembrando, né, que Deus prometeu que iria sair da posteridade de Davi o Messias, e realmente saiu o Messias. O Messias veio da linhagem de Davi, e assim a posteridade de Davi é eterna. Davi, às vezes as pessoas falam assim que ele cometeu muitos pecados, mas eu não vou. A falha grave que ele cometeu foi o pecado de adultério, que afetou até os filhos dele. Mas ele arrependeu. Mas afetou, ele foi perdoado, ele fez até o Salmo 51 pedindo perdão. As pessoas falam que ele cometeu muitos pecados. Eu não concordo com isso, não. Porque ele se arrependeu genuinamente, mas a consequência do pecado ficou, né? Afetou a família dele. Nós temos que tomar muito cuidado, que existem pecados que afetam a nossa família. E aí, ele está falando assim: lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que o Senhor, os teus inimigos, tem vilipendiado. Sim, vilipendiado os passos do teu ungido. E ele encerra esse salmo falando assim, olha: bendito seja o Senhor para sempre, amém. Bendito seja o Senhor para sempre, amém. O Senhor, ele é eterno. Deus não tem início, não. Deus, ele não tem início, ele não tem fim. Deus é incriável. Deus é eterno. Deus, então aqui está falando assim: Deus não tem início nem fim.
Ele é o único ser que existe por si mesmo. Deus existe por ele mesmo, tá? Por ele mesmo. Então, Deus é inquestionável, né? Ele existiu antes do tempo da criação, conforme o Salmo 92, que nós vamos ler amanhã. Tudo que é relacionado a Deus é sempre. Teve juventude, Deus não teve juventude, não tem idade, jamais será idoso. Eternidade não é o mesmo que longa duração, pois esta sugere o início e pressupõe uma relação entre tempo e eternidade. O tempo habita dentro de Deus. O tempo habita dentro de Deus. Ele gerou o tempo. Deus gerou o tempo. E se o tempo habita dentro dele, né? Ele gerou o tempo. Ele o gera. Ele afeta e controla o tempo. Mas o tempo não tem poder sobre Deus. Deus tem poder sobre o tempo, mas o tempo não tem poder sobre Deus. Deus é incriável. Os atributos de Deus se alimentam da sua eternidade, como a eternidade não tem fim, a eternidade não tem fim. Nem se desgasta, o mesmo ocorre com os atributos, com seus atributos. Deus diz que seu amor é eterno. Aleluia. Conforme Jeremias 31:3. A eternidade é a assinatura de Deus. É quem ele é. Seu nome, e o seu nome, eu sou, expressa claramente a existência incondicional e independente e abarca a ideia da sua presença contínua, conforme Êxodo 3:14. Porque ele simplesmente é. Deus é e pronto, acabou. Deus é e pronto, acabou. Ao contrário de suas criaturas, elas são limitadas pelo tempo e com vida breve e passageira. Se eu quiser garantia de vida, de viver na eternidade com o Criador, eu tenho que confessar Jesus como Salvador. Aí a pessoa fala assim: ah, mas eu nasci, sempre fui de Deus. Não, você tem que confessar. Se estou somente a Cristo, confessar a Deus com tua boca. Tem que confessar Jesus. Aqui, tudo o que existe depende de Deus. Tudo que existe depende de Deus. Não há outro. Deus é sobre todos os deuses. Não adianta se curvar diante de imagem de escultura, se curvar diante de um homem. Não. Deus é sobre todas as criaturas. Esse é o Salmo 88, ele é bem grande, mas deu para ler e tudo. Que você possa fazer uma releitura, tá? E não se esqueça de que Deus é incriável. E esse é o Salmo 88. Deus abençoe sua vida. Eu sou Evangelista Patrícia. Deixe seu like, seu comentário.